Olá, passando para o nosso Vale Uma Pausa, o nosso primeiro Vale Uma Pausa de 2021, ainda em tempo de te desejar um feliz ano novo, um ano de grandes e boas novidades e principalmente um ano de bons começos. Que é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nós vamos falar de começos, de bons começos. E eu quero usar o exemplo de duas crianças que vão nos ajudar a entender bem esse tema hoje. A primeira criança, ela está na sua fase inicial na escola, e ao chegar à escola, depois de alguns meses, dos primeiros meses, o seu professor lhe entrega uma carta e o recomenda entregar à sua mãe sem abrir essa carta, sem ler essa carta. E assim ele faz, ele entrega a carta à sua mãe, a sua mãe abre a carta e começa a chorar. E ele pergunta: mãe, por que você está chorando? E ela diz: o seu professor está dizendo uma coisa muito boa. Ele diz que você é muito inteligente e que você não precisa mais frequentar a escola, que você pode continuar estudando aqui em casa comigo. Essa criança, você já deve saber quem é Thomas Edison, o grande inventor. Ao crescer e ler essa carta, quando sua mãe falece numa arrumação da casa, ele descobre na verdade que o que estava escrito na carta era: o seu filho é muito confuso, ele é impertinente, ele atrapalha o andamento da classe, ele não é mais bem-vindo nessa escola, ele deve ficar em casa. A mãe soube transpor isso muito bem, uma má notícia em um bom começo, porque Thomas Edison se transformou num grande inventor. Ele, após 1.200 experiências, ele inventa a lâmpada e diversas outras invenções no seu currículo. Ele se tornou um gênio, um inventor, porque a sua mãe soube gerar isso nele com um bom começo, pegando aquela má notícia e transformando numa boa notícia. Uma outra criança é a filha de Jairo, que está lá nos evangelhos, na Bíblia, em Marcos, no capítulo 5, você pode ver essa história. É uma criança que estava muito doente e o seu pai vai buscar a cura em Jesus. Ao encontrar Jesus, ele fala: vamos até minha casa, minha filha está muito doente. E Jesus fala: eu vou. Só que nesse caminho Jesus para curar uma outra mulher. E nesse meio tempo a criança falece. E os da casa de Jairo vêm até ele dizendo: olha, não perturbe mais o mestre, a criança está morta. E Jesus vira para Jairo, ele escuta isso, ele fala: não temas, apenas creia. E ao chegar em casa, todos estavam chorando. Aí Jesus diz o seguinte: essa criança não está morta, ela apenas dorme. Ele foi até a menina e disse para ela: levante-se, eu te ordeno. E a criança reviveu. A gente tem duas crianças, duas histórias que falam da importância de ter atitude para que se exista um bom começo, para que se opere um bom começo. A mãe de Thomas Edison e Jesus com aquela criança. São palavras de ordem, são palavras de determinação, são atitudes de determinação. Nós temos aqui então o bom começo que nós queremos dar para este ano. É um bom começo que nós queremos dar para este tempo em meio a uma pandemia. Será que não foi essa pandemia que nos entregou esse recado mal criado do professor, dizendo para a gente: olha, fique em casa, não vai inventar moda, não vai criar nada. Mas a gente tem uma mãe, a gente tem uma essência, a gente tem algo que foi gerado em nós, que nos diz que nós podemos criar, que nós podemos fazer, que nós podemos acontecer mesmo em meio à pandemia, mesmo dentro de casa. Podem ser gerados grandes inventores deste tempo, grandes inventores deste momento que nos chama a desafio, que nos chama a lutar. Então nós temos esses grandes começos nessas histórias que nos motivam, que nos fazem entender que nós precisamos ouvir uma voz que nos diz: levanta, eu te ordeno. Uma voz que diz: não está morto, apenas dorme. O que não está morto em nós? O que apenas dorme em nós? Os nossos sonhos, os nossos projetos, os nossos objetivos não estão mortos. Eles estão adormecidos, eles precisam vir para fora. Eles precisam se levantar e começar. E é isso, essa é a palavra de ordem para a gente neste tempo. Um levante e comece. Um levante e faça.
Olha, para finalizar, tem uma poesia maravilhosa de Carlos Drummond de Andrade que ela se chama Receita para um Ano Novo. E no finalzinho dela, ele diz o seguinte: é dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre. Não o ano novo calendário, mas a novidade, o começo, o fazer, o acontecer é dentro da gente, que está aqui cochilando, mas não está morto, está esperando para se levantar e começar. Que esse ano de 2021 seja um ano de bons começos na sua vida, que esse ano de 2021 seja um tempo de levantar e começar. Seja feliz o ano todo.